Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje no canal nós temos um assunto muito sério. Hoje nós iremos falar sobre tráfico de animais silvestres. Mas antes, você não vai querer perder nenhum conteúdo do canal, não é mesmo? Então utilize este botão para se inscrever no canal e, pelo amor de Darwin, utilize esse sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. Então vamos lá, primatas! Mas antes eu queria dar dois recadinhos para vocês. Nós vamos ter dois eventos que vão acontecer aqui na Uninove. Um que é a Jornada da Bio, que vai ser do dia 2 ao 3 de setembro, que vai ser somente para os alunos aqui da Uninove. E nós vamos ter o primeiro encontro de primatologia também, que a gente está elaborando aqui na Uninove, que vai ser no dia 27 de outubro, às 9h30 da manhã, que contará com pesquisadores que ainda estão para confirmar. Então eu espero a presença de todos vocês nesses eventos. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de agradecer a Juliana Machado e a Nádia Moraes Barros por terem aceitado o convite para a entrevista. E eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público, falar de onde vocês são, o que vocês fazem. Bom, primeiro, muito obrigada por esse espaço, é tão importante, né, falar sobre isso. E parabéns por esse trabalho desse canal, é realmente uma iniciativa incrível. Obrigado. Meu nome é Juliana Machado Ferreira, eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado em genética na USP e atualmente eu sou diretora executiva da organização Freeland Brasil. Ela é o braço sul-americano da organização Freeland Foundation. A Freeland Foundation está atualmente em 9 países, ela nasceu na Tailândia e ela trabalha com combate ao tráfico de tanto pessoas quanto espécies silvestres. Aqui no Brasil, a Freeland Brasil tem como missão a conservação da biodiversidade através do combate ao tráfico de animais silvestres. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço. Meu nome é Nádia Moraes Barros, eu sou diretora científica da Freeland Brasil. Trabalho junto com a Juliana. Tenho doutorado em genética pela USP também. E hoje meu local de trabalho é em Portugal. Eu sou pesquisadora de um centro de pesquisa da Universidade do Porto, onde lá também eu coordeno a divulgação científica, que é uma das minhas paixões, e trabalho com conservação e genética da conservação, principalmente de mamíferos neotropicais, já desde o doutorado. Eu vou começar perguntando, jogando um dado para vocês, que é o tráfico animal ele está entre a terceira maior atividade ilícita, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O Brasil participa com 15% desse valor, aproximadamente 900 milhões de dólares, de cerca de 10 a 20 bilhões de dólares de todo o mundo. Eu gostaria de perguntar para vocês qual o impacto que esses animais passam ao serem retirados do seu habitat natural. Bom, o tráfico de wildlife, que eles chamam, né? Mas a gente entende como fauna silvestre, ele é muito diverso, muito amplo e é uma atividade global. Então é muito difícil realizar estimativas confiáveis. Diversas foram feitas e essas estimativas têm colocado o tráfico de animais silvestres entre os 5 crimes transnacionais mais relevantes globalmente em termos de lucro ilícito. Isso varia um pouco, mas também outras atividades são tráfico de drogas, de armas, de produtos falsificados, alguns colocam até tráfico de órgãos, então tem aí, né, um jogo, mas isso em termos de crime transnacional. Sim. Ele não leva em conta o tráfico doméstico dentro dos países. E você fez a pergunta de uma forma engraçada, que você falou assim, o impacto que os animais passam, né? O tráfico de animais silvestres, ele tem diversos impactos, né? Um que é o mais óbvio na questão do bem-estar do indivíduo, do animal. Certo. Então, são formas de coleta bastante violentas, de transporte muito inadequados. O animal sofre bastante, se machuca, muitos morrem, né? Para ser vendido e ser condenado a uma vida em cativeiro, na esmagadora maioria das vezes, é um cativeiro muito inadequado e muito aquém do que seria considerado o mínimo ideal, tanto em termos de alimentação, quanto de espaço, quanto de atividade social e etc. Mas ele também, essa atividade, esse crime tem diversos outros impactos. Por exemplo, na saúde pública, todo animal silvestre é uma fonte potencial de zoonoses, que são doenças em animais, quem é veterinário sabe melhor que eu, né, que podem passar para os humanos.
né? Então, assim, por exemplo, aves têm muitas doenças respiratórias. O animal que ele foi tirado ilegalmente da natureza, mantido em densidade muito grande, não tem nenhum tipo de controle sanitário que, por exemplo, se espera que tenha de cativeiros de criadores legalizados. E pode passar doença. Você mantém um animal, por exemplo, em ambientes úmidos, frios, aquele animal ele pode desenvolver, trazer essa doença para o ambiente da sua casa, né? E por fim não. Também tem um impacto no ambiente, que é muito grave, que a gente pode falar mais depois, mas a gente está tirando animais que têm função, tanto evolutiva quanto ecológica, né, para as populações e para a manutenção da espécie ao longo do tempo, mas também para dispersão de semente, predação de semente, para o próprio equilíbrio fitoecológico do ambiente. Isso eu posso detalhar mais. Tem também impacto que a gente chama na governança, porque esse comércio ilegal, este crime, né, ele acaba, você não tem pagamento de impostos, ele só existe porque ele se baseia em outros crimes, como, por exemplo, corrupção de agentes públicos, exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos locais de coleta, né? Então, e o tráfico internacional, inclusive, com empresa de fachada, evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Então, o impacto é geral, tanto econômico, quanto de governança, quanto social, quanto ambiental, quanto evolutivo, quanto de bem-estar do animal, quanto de saúde pública. No final das contas, tem um impacto para os humanos também. Esses animais, eles, como a Juliana disse, eles têm funções e compõem todo um ecossistema, do qual sabe-se muito bem, já há muito tempo, que nós dependemos. Seja diretamente, se nós pensarmos nos recursos naturais, água potável, solos saudáveis para o plantio de alimentos, para cultivo. No final das contas, o impacto volta a nós mesmos. Não é à toa que existe toda uma série de leis que tentam regulamentar e controlar e monitorizar esse tipo de atividade. Eu posso dizer um pouquinho, por exemplo, no caso da União Europeia. Um dos impactos previstos por conta de comércio ilegal, não só até de comércio ilegal também, é o aumento de espécies potencialmente invasoras ou espécies exóticas. Saiu uma regulamentação ano passado na União Europeia, onde se prevê uma série de medidas, cada país tem que seguir uma série de medidas para estabelecer planos de monitorização e de controle de espécies exóticas e potencialmente invasoras, que podem tanto, e aí sim, carregar doenças ou fazer com que espécies locais diminuam em densidade ou migrem, pode causar uma série de outros problemas. A Nádia lembrou bem, eu esqueci. A espécie invasora hoje é considerada uma das maiores ameaças à biodiversidade global. O segundo dado que eu vou jogar aqui para vocês é que, segundo o Relatório Nacional sobre a Biodiversidade de 1998, temos um número relevante de espécies, né, como de mamíferos, que totaliza 524 espécies, sendo que essas espécies, 131 são endêmicas aqui, 468 de répteis, e 1.622 espécies de aves, sendo 191 endêmicas. Por termos uma grande biodiversidade de aves no Brasil, muitas espécies, né, elas são traficadas para o bel prazer de quem a compra. Qual o impacto do tráfico de aves no Brasil e no seu habitat natural? Então, aí são muitos dados. Então, só rapidamente, é muito difícil resumir rapidamente a atividade de tráfico de animais silvestres, porque ela é muito ampla e ela é global. E ela varia de acordo com o local, com a espécie, com o uso final. Então, eu queria só lembrar algumas coisas. Primeiro, o tráfico de animais silvestres, ele não se refere somente a animais vivos, para pet. Né? Então, a gente tem o tráfico, que a gente chama de animais silvestres, mas para pele, por exemplo, para artefato, decoração, medicina tradicional, moda. Então, são diversos usos, diversas finalidades, né? E diversos impactos. Tem um relatório que eu recomendo muito, que é do Escritório para Drogas e Crimes da ONU, que é UNODC, né? De 2016, chama Wildlife Crime Report, tá livre na internet, que é muito interessante, e eles falam, assim, praticamente todas as nações do planeta têm um papel, seja como fonte, como trânsito, como destino ou mais de um, né?
Então o Brasil ele é uma fonte muito importante nesse comércio ilegal de vida silvestre. Ele é um país trânsito e ele é um consumidor muito grande também. Então, por exemplo, como fonte, nem todo mundo sabe, mas a gente é fonte muito relevante de barbatana ilegal de tubarão para a Ásia. Nossa. Né? Isso, assim, a gente não ouve falar muito. A indústria de pele do Brasil também ela tem muita ilegalidade. Né? Então, são várias vertentes diferentes. Então, agora a gente vai começar a falar do tráfico de animais vivos e, mais especificamente, para suprir o mercado de animais de estimação silvestres, que a gente chama de PET. Né? Então, você vê que a gente está, assim, aumentando ali o foco numa coisa mais específica. Então, eu estou deixando de mencionar todos esses outros componentes. Né? Então, o Brasil ele é considerado o país mais megadiverso do planeta. E como você disse, a gente tem altos níveis de endemismo. O Brasil ele é uma fonte importante de aves comercializadas ilegalmente para fora. Isso também a Nádia pode falar, mas principalmente através de Portugal, para a Europa, para a Ásia, também para os Estados Unidos. Mas existe um comércio ilegal muito grande dentro do Brasil. Então, o que a gente vê saindo, que é mais complicado, a gente assim, tem muita notícia de animais mais caros, mais raros, ovos, né? E aqui no Brasil, a gente tem um mercado consumidor para animais silvestres ilegais muito grande, que é o pessoal que gosta de ter passarinho de gaiola, aves canoras, né, papagaio, em menor escala, araras. E a gente vê muito esse comércio doméstico, né, dentro das fronteiras do país. Então, a gente tem principalmente a coleta na região nordeste e, dependendo da espécie, na região centro-oeste, e o transporte para a região sudeste, onde está o maior mercado consumidor. E a gente tem, de novo, diversos impactos, mas rapidamente, você perguntou especificamente das populações de aves, então a gente tem, normalmente, coleta de forma regular, todo ano, de muitos indivíduos, de algumas espécies. Então a gente tem impactos como, por exemplo, naquelas espécies que os machos cantam e defendem território, tem uma plumagem mais bonita, a gente pode ter coleta de muitos machos e aí a gente fica com ausência de machos naquele ambiente, muitas fêmeas para reproduzir. E se você tem apreensão, reabilitação e soltura, entre aspas, inadequada, você pode ter muitos machos em outra região. A gente está coletando um grande número de indivíduos, isso significa que a gente está deixando um número menor de indivíduos para reproduzir, para formar as próximas gerações. A gente está tirando das populações combinações genéticas que permitiram a geração daquele animal que canta bem, que é bonito. Então, a gente está fazendo uma seleção negativa na população. Uma população de tamanho menor, ela pode vir a apresentar o que se chama de depressão por endocruzamento, que é um aumento da consanguinidade, e aí você começa a ter a expressão de alelos deletérios e de características que podem influenciar negativamente na aptidão e na capacidade evolutiva, no potencial evolutivo daquela população até da espécie. A grande parte das espécies, ela é distribuída numa área relativamente grande, em ambientes que não são homogêneos, né? Então, a tendência é ter diferentes populações dentro de uma mesma espécie. Dependendo do nível de diferenciação, de isolamento, de ausência ou não de migração, a gente pode ter populações que são bastante diferenciadas dentro de uma mesma espécie, que podem ter um destino evolutivo único. E se a gente começa a tirar muito de uma delas, a gente pode ter a perda desta unidade, que poderia ser importante para o destino evolutivo da espécie, né? Então, a gente tem perda de populações, ou mesmo a gente pode ter impacto na espécie como um todo, como, por exemplo, a ararinha azul, que foi extinta da natureza, né? E hoje só existe em criador. E como a Nádia já mencionou, a gente está tirando do ambiente animais que são importantes, predadores de insetos, que produzem ovos e filhotes que outros animais predam. E mesmo aqueles, como por exemplo os papagaios que dispersam sementes, eles estão atuando no equilíbrio fitoecológico. E, em última análise, se a gente for assim, se a gente for extrapolar um pouco, é justamente esse equilíbrio que permite, que influencia na capacidade de regeneração daquele ecossistema, que em última análise também está relacionado com a prevenção da erosão, a manutenção das fontes e cursos de água, a
por exemplo, a polinização até de agricultura próxima, a predação de insetos que podem virar praga em agricultura próxima. Então, a gente tem desde da questão evolutiva da espécie, da questão da função ecológica até os serviços ambientais para nós humanos. E a gente tem outros impactos. Então, por exemplo, se sabe hoje que a enorme maioria dos filhotes de papagaio verdadeiro, Amazônia estiva, sendo comercializados, é retirada da natureza e é retirada do Mato Grosso do Sul. Quem sabe muito disso é uma pesquisadora chamada Gláucia Seixas, e o Marcelo Rocha da SOS Fauna também entende muito desse assunto. E o que está acontecendo é que são animais que vivem muito e se reproduzem durante muitos anos. E a gente está retirando ilegalmente esses animais da natureza. O que tem até publicado pela Gláucia, se eu não me engano, é que essa população na natureza está ficando mais velha. E a gente está tirando tanto, explorando tanto esses filhotes, que a gente não está deixando que aquela população, que os filhotes cresçam para se tornar adultos reprodutivos. Então, o que pode estar acontecendo, a população envelhecendo, uma hora pode ter um crash, uma quebra populacional. Né? E isso é uma coisa de médio e longo prazo, que a pessoa que chega numa feira de rolo, vê um animal que é muito mais barato que o animal vendido, criado em cativeiro legalmente, ela não tem nem noção que ela está contribuindo para aquilo. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, o que eu acho que pode, por um lado é bom, o fato do país ser um país que tem a maior diversidade do mundo, é bom, mas também pode ir contra nós mesmos. Porque, por exemplo, talvez seja um pouco mais difícil perceber, para as pessoas perceberem o que é extinção, o que são espécies que são perdidas. Então, há os exemplos, há grandes mamíferos no continente africano, há grandes aves de rapina, ou nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, tornam-se exemplos de animais que foram extintos. Ou o urso polar, então viram ícones de extinção. Então, se por um lado nós temos muita diversidade, é difícil perceber o quanto nós estamos perdendo aqui. Um bom indicativo do que é mais crítico, da situação em que se encontram as espécies, nessa grande diversidade que nós temos no país, é a lista vermelha, que classifica qual o grau de ameaça dessas espécies, ou seja, qual é a probabilidade delas virem a se extinguir num prazo curto de tempo. E nós temos, assim, boa parte, nós temos das espécies que são endêmicas, que só ocorrem no Brasil, encontram-se classificadas nas categorias de maior ameaça, ou criticamente ameaçada, ou em risco de extinção, em ameaça de extinção, ou vulneráveis. Isso quer dizer que essas espécies têm uma probabilidade maior de serem extintas e são as que são alvo, que devem ser alvo principal de medidas de conservação. Eu vou deixar para vocês aqui a lista vermelha aqui embaixo na descrição. Vou deixar o livro, né, que você falou, o relatório. Um relatório. Um relatório também, vou deixar aqui na descrição para vocês terem acesso a esses materiais. Uma das coisas de eu ter falado de aves é que muitas pessoas, não sei se eu posso usar o termo viciado ou... Pode. Em comprar esses animais, né? Então, no Brasil, a gente vê que tem muitas pessoas que querem ter todos os tipos de aves diferentes, dos cantos mais diversos, mais bonitos. E aí, eu achei importante falar sobre isso, porque, no meu ver, assim, são esses animais que mais sofrem, assim, na questão do tráfico. Lógico, nós temos os répteis, que são traficados também, temos outros tipos de animais mamíferos que são traficados também, mas as aves é um vício aqui no Brasil tão grande que tem essas feiras de rolo e essas outras coisas mais. Então, por isso que eu acho importante vocês darem esses dados sobre as aves, porque elas, infelizmente, estão sendo atacadas cada vez mais por criminosos, né? Eu vou falar um pouco sobre a Lei de Crimes Ambientais, que foi criada em fevereiro de 1998, que considera os animais, seus ninhos, abrigos, propriedade do Estado, considerando que a compra, a venda, a criação ou qualquer outro negócio envolvendo animais silvestres é crime inafiançável. Esta lei,
O que está escrito na lei é muito bonito, mas a gente precisa continuar a lei, né? Então, a gente vai descendo e aí você vê que é sem autorização, né? Então, claro que sempre tendo autorização é permitido fazer até coleta, mas criação, venda. Quando você tem um mercado legalizado, obviamente, você insere, né, uma dificuldade para a gente aplicar a lei, porque a gente tem que diferenciar o que é legal do que é ilegal. E se você continuar lendo, você vai ver que você tem a pena multa e detenção de 6 meses a 1 ano. No entanto, de acordo com a legislação brasileira, qualquer crime que tenha pena máxima 4 anos, a transação penal, ela é um acordo para tirar o tanto de volume de processos do judiciário, no qual, de novo, eu falei, é oferecido um acordo, né, entre promotor, juiz e a parte, no qual a parte não assume culpa. Ela não assume culpa. Ela faz um acordo. Então, você vê. E aí ela pode ser oferecida a ela uma pena alternativa, em geral, prestação pecuniária, que acaba sendo um pagamento de cesta básica ou serviço comunitário, e muitas vezes isso nem é pago. E aí, depois de 5 anos, aquilo sai da ficha da pessoa. Então, eu já ouvi antigamente tinha um tenente da Polícia Militar Ambiental, e ele fala assim, talvez, se a pessoa que cometeu esse crime, de fato tivesse que pagar a multa que lhe é imputada, que normalmente o valor é alto, quando a gente vê, no jornal, multa de 10 mil, isso quase nunca é pago. E se a pessoa realmente passasse por um período de detenção, essa lei fosse eficaz. Mas o que acontece é que, normalmente, a multa não é paga, ela não passa nenhum período de detenção de restrição de liberdade, é oferecido a ela o acordo da transação penal, e muitas vezes o que ela tem que fazer é muito pouco perto do lucro que ela obtém lidando com o comércio ilegal de animais silvestres. E, de fato, a gente tem que ter muita sensibilidade para abordar esse tema. Porque todo mundo fala da questão cultural e eu queria falar um pouco sobre isso. De fato, nós temos um histórico de manter animais silvestres, né, em casa. Existe sim desde das populações indígenas tradicionais até todo o uso que foi feito pelos colonizadores de levar animais para mostrar. Existe um interesse, existe uma curiosidade, existe esse hábito de manter o animal. Mas existe sim isso que você descreveu como vício. Né? São pessoas que elas perdem o animal é apreendido, elas falam, eu preciso ter. Né? Então, tem gente que gosta, que acha bonito, mas que não sabe o que está por trás. Tem gente que realmente é viciada e tem gente que lucra muito com isso. Porque você tendo a possibilidade do comércio legal, você tem um mercado consumidor. E aí, aquele criador que é sério, que é honesto, ele investe tempo, dinheiro, para obter um número limitado de animais que ele pode vender e ele vende caro, porque ele teve um investimento. Enquanto que é muito mais fácil um cara pagar uma pessoa, de novo, em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes um menor, ele paga pouquíssimo. O cara coleta um monte de animais da natureza, não recebe quase nada, mas ainda tem uma complementação de renda. E aí ele transporta e vende bem mais caro, ele tem um lucro quase certo. Se ele é pego, os animais são apreendidos, mas não acontece quase nada com ele. É o negócio dos sonhos, o lucro é quase certo, o risco é pequeno e não é visto pela sociedade hoje como um crime. Muitas vezes os agentes da lei, de aplicação da lei, eles ouvem, tá pegando passarinho, vai pegar bandido de verdade. Mas o que as pessoas não têm a dimensão é que por trás dessa venda quase inocente de passarinho tem impacto ambiental, impacto para a saúde pública, outros crimes sendo cometidos, né, tem um impacto muito sério na natureza e, ao meu ver, tem um grande sofrimento animal. A minha opinião é que animal silvestre tem que ficar na natureza ou, se muito, em projetos de pesquisa, conservação. A minha opinião é que animal silvestre não deve ser animal pet. Né? E o que eu acho que as pessoas também não lembram da diferença do que é uma espécie doméstica de uma espécie silvestre. Uma espécie doméstica, porco, galinha, gato, cachorro, boi, foi selecionada ao longo de muitos anos para viver em estreita dependência de humanos, com diferenciação tanto no que ela parece, fenotípica, quanto nos genes, genotípica, e ela se torna diferente da espécie que deu origem a ela.
Portanto, as espécies domésticas não têm mais um papel na natureza, não tem mais um papel ambiental, uma função ecológica, né? Enquanto que uma espécie silvestre tem. Né? Então, o impacto de você realizar esse comércio ilegal como espécie silvestre, ele é muito maior. E para fins de bem-estar animal, é claro, uma espécie silvestre tem aquele instinto muito forte, então você impede que o animal tenha a livre circulação. Muitas vezes as aves, elas são mantidas em gaiolas que elas não conseguem nem bater 2 vezes as asas, dar um voo mínimo. Espécies sociais como psitacídeos, como o papagaio, são mantidos muitas vezes sozinhos. A seleção sexual, que é uma força evolutiva muito forte, um instinto muito forte para o animal, o animal não é lhe dada a liberdade de escolher o parceiro. Quando tem um parceiro, aquele parceiro muitas vezes é imposto. Né? Então, eu acredito que é uma violação de bem-estar por si só você manter um animal silvestre em cativeiro para fins de recreação e prazer, ou para um torneio. Eu entendo se você precisa usar, por exemplo, esse animal, se eu usar, isso aqui é a cura do câncer. Eu acho diferente. Mas, assim, para fins de preencher essa vaidade que as pessoas usam a desculpa de ser cultura, ao meu ver, existe sim um hábito, é uma questão delicada que a gente tem que ensinar à população o que está por trás. Por outro lado, cultura é dinâmica, cultura pode e deve evoluir. E a sociedade tem que fazer uma escolha do que vai manter. Então, assim, renda, artesanato, canto, dança, culinária, música, né? São coisas que a gente quer manter, né? A identidade cultural. E outras coisas têm que evoluir. E eu sempre brinco com as meninas que me assistem, se a cultura não evoluísse, se as culturas não evoluíssem, elas que provavelmente trabalham, não votariam, ficariam em casa obedecendo ao marido submissas, né? Não teriam escolha de quando ter filho, quando não ter filho. Então, assim, as culturas sim evoluem, podem e devem. Então, assim, para mim, a desculpa de que é um hábito cultural não cola. Acho que a gente, como sociedade, tem que fazer essa escolha. E outra coisa, só vou deixar você falar também, mas sempre lembrando que no comércio legalizado você ainda tem a violação do bem-estar do animal e que, infelizmente, a premissa de que o comércio legalizado supre a demanda por animais silvestres e, portanto, tira a pressão das populações naturais, hoje no Brasil ela é falsa. Ela é muito bonita. Se ela fosse verdadeira, poderia funcionar como ferramenta de conservação para as populações naturais, as violações de bem-estar continuariam. Mas hoje no Brasil, a gente tem dados, a gente pode se alongar um pouco mais sobre isso depois, essa premissa ela é falsa e hoje o comércio legal é uma das maiores forças motrizes do comércio ilegal no Brasil hoje. E existem dados assim, muito, muito amplos e verificados de IBAMA, de Polícia Federal, de diversas polícias, que isso é verdade. Então, hoje, mesmo quando você compra um animal silvestre com documentação, caro, de pet shop, que aparentemente está legalizado e foi criado legalmente em cativeiro, muito provavelmente você está contribuindo para o comércio ilegal e para o tráfico. Não, é que a Juliana tocou num ponto muito importante, que é mais do que discutir hábitos, costumes e gostos variados que as pessoas têm, e têm todo o direito de ter. Se a gente ficar nisso, pode ficar o dia todo a falar nisso. É muito importante informar as pessoas, principalmente as pessoas que gostam de ter animais, no caso aqui do Brasil, passarinhos em gaiola, que a maioria das pessoas, eu penso que elas não têm a noção do que é preciso para ela ter um passarinho na gaiola. É muito importante e elas têm o direito de ter toda a informação disso. Tem também o direito de saber que isso tudo acontece no mundo todo. Né? Cada diferente lugar tem um costume diferente e, principalmente, que cada escolha, que cada costume tem um preço. E como sociedade, cabe a nós decidir que preço nós queremos pagar. Se nós queremos ter animais silvestres em casa, existe um preço. Nós estamos dispostos a pagar esse preço ou não? Quando eu digo em preço, é o preço ambiental e o preço para o nosso bem-estar e para as nossas futuras gerações. Para as pessoas, que
que são utilizadas em trabalho quase que escravo para apanhar esses bichos na natureza. Nós queremos pagar esse preço? Nós queremos arcar com esse ônus ou não? Então, o mais importante de tudo é informação. E eu acho que é uma função importante que nós temos, como pesquisadores, informar a sociedade, que eles têm direito a saber. E apesar do nosso foco principal ser a conservação da biodiversidade, então a nossa preocupação principal é a manutenção das espécies na natureza como entidades que evoluem ao longo do tempo em um ambiente em constante transformação. Ai, que lindo! Óbvio que a gente também se preocupa com a questão do bem-estar, né? E cada vez mais eu pessoalmente venho me preocupando com isso. Então é importante mencionar também, se você puder colocar o link, a Declaração de Cambridge. Ela é de 2012, eu não conhecia, eu vim conhecer recentemente, mas diversos pesquisadores de diferentes áreas, cientistas, eu não estou falando de pessoal só de proteção animal, estou falando de cientistas, principalmente de área de neuroanatomia, neuroquímica, se juntaram e fizeram a Declaração de Cambridge em 2012. Que diz, de forma bastante simplificada, que já existem evidências científicas que permitem concluir, sem grandes dúvidas, que diversos grupos animais, entre eles até alguns invertebrados, não são apenas sencientes, ou seja, têm a capacidade de sentir, mas são também conscientes. Esses animais, eu acho que eles percebem e sentem e entendem muito mais do que a gente imagina. Então, você pegar um animal que foi selecionado, naquela espécie evoluiu para voar quilômetros por dia, você manter numa gaiola, dando uma alimentação inadequada, com pouca interação social, porque você quer ter o prazer de possuir, eu acho que é uma discussão que a gente tem que começar a ter, né? E então é interessante que isso vai além de ai, coitadinho do bichinho. Não, são cientistas dizendo, olha, não há mais dúvida de que esta é a realidade, né? E o que a gente está fazendo com esses animais. Então, sim, o nosso foco é a conservação da biodiversidade. Mas a gente tem que pensar assim, o que a gente está fazendo em nome da nossa vaidade. E isso, para mim, tem se tornado um tema que vem ganhando importância pessoalmente para mim. Eu acho importante ter mais trabalhos. A gente tem até hoje em dia, antigamente as pessoas não falavam de emoção em animais, mas hoje em dia está se falando bastante sobre isso, porque, como você disse, há pesquisas de que esses animais são conscientes e eles sentem também. Então, acho que para o público que está aí, é até interessante você falar isso, que eu talvez até pense em fazer um vídeo sobre emoções em animais, porque é o que eu estou trabalhando ultimamente, e eu acho importante lançar esses dados para essas pessoas também entenderem que esses animais também sentem. E é importante lembrar uma coisa, assim, que eu falei rapidamente sobre a diferença entre espécies domésticas e silvestres, mas é importante reforçar que um indivíduo de uma espécie doméstica, mantido em ambiente doméstico, beleza? Se está na natureza, ele pode ser feral, aselvajado, mas ele ainda é de uma espécie doméstica. Então, a gente tem a questão dos gatos, cachorros ferais e unidade de conservação. E o indivíduo de uma espécie silvestre, se ele está na natureza, ok, silvestre, mas mesmo que ele seja mantido em ambiente doméstico, mesmo que ele reproduza, ele ainda é um indivíduo de uma espécie silvestre. O fato dele ser mantido em ambiente doméstico não faz dele um indivíduo de uma espécie doméstica. E isso, às vezes, as pessoas confundem. Obrigado. Nós sabemos que existem muitas espécies que são sociais e vivem em grupos, né? Principalmente os primatas. Por que as pessoas não devem ter esses animais em casa? Bom, essa é uma pergunta capciosa. Eu acho que tem inúmeros motivos pelos quais as pessoas não devem ter esses animais em casa. Muitos deles passam pelo que a gente já falou aqui, que são todos os impactos, os crimes envolvidos, a questão o impacto na natureza, da manutenção, da aptidão evolutiva da espécie ao longo do tempo. Mas, principalmente, esses animais que são altamente sociais, eu considero como uma violação do bem-estar deles muito grande a manutenção deles fora do ambiente natural. Na enorme maioria das vezes, isso tem pesquisa e tem dado com alimentação muito inadequada e privados desse convívio social que é tão importante para o comportamento deles, que é tão importante para o aprendizado, que é tão importante para a manutenção e construção de relações fortes.
né? E a gente tem tantos, tem desde em outros locais, né? Animais altamente sociais, elefantes, então você vê elefante mantido isolado em circo, mas aqui a gente tem primatas, tem psitacídeos, né? Tem, por exemplo, o papagaio. Então, o animal, ele é privado de praticamente todo o comportamento natural dele. Para quê? Para achar a cura do câncer? Não, porque alguém quer ter ele pendurado numa gaiola em casa. Então, ele começa a apresentar, muitas vezes, comportamentos que demonstram grande estresse, apatia, comportamentos repetitivos que não são naturais da espécie. E ele, de novo, é privado de se comportar como ele deve e da forma como aquela espécie evoluiu, foi selecionada. Então é pior ainda, né? É mais violento ainda. E eu sei que a gente não pode antropomorfizar os animais, mas é interessante fazer esse exercício. Nós somos altamente sociais, né? Tenta viver em isolamento, botar uma criança em isolamento só com animais, né? Qualquer um fica doido, e é óbvio, isso acontece com o animal também. Então, além de todos os impactos que são muito sérios, de governança, de segurança, de economia, sociais, ambientais, de conservação, a gente ainda tem um animal que está em grande sofrimento para a vida, né? E não adianta dizer, mas eu vou lá, eu converso, ele gosta, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo comportamento, né? Se você for observar, você trabalha com primata, o comportamento de catar, o grooming, né? O grooming, etc. Nunca você vai reproduzir o comportamento do animal, né? Então, eu considero como uma violação violenta do bem-estar. E eu não acho que a gente tem esse direito. De novo, eu sou repetitiva. As pessoas precisam ter informação. A Juliana disse isso e vale a pena reforçar. A maioria das pessoas acham que, olha, eu tenho um animal, mas ele é bem cuidado dentro de casa. Ele tem atenção, ele tem a minha companhia e tem alimentação, e eu levo ao veterinário e faço tudo direitinho. Para aquela pessoa, ela realmente acha que está a cuidar bem, mas sem conhecer direito, né, aquela espécie, como ela funciona, quais os hábitos e comportamentos, o que para a pessoa que gosta de ter o animal pode ser uma coisa muito boa, um cuidado muito bem pensado, pode na verdade ser uma grande crueldade e ela não sabe. E fora que nós vemos na questão genética, né, muitos saguis, que são dos animais mais comercializados, sendo soltos, porque às vezes esses animais eles chegam na época reprodutiva, eles ficam altamente estressados, mordem o dono, aí o dono não procura um lugar certo para devolver esse animal ou dar uma destinação melhor para ele e falar, vou soltar em um parque. Hoje nós estamos vendo que a população de sagui, de tufo branco e tufo preto está quase desaparecendo e tendo mais essa de tufo cinza, né? Então eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas adquirem esses animais, mas não sabem o comportamento, não sabem como esses animais vão se tratar, ou como vai ser o relacionamento entre si, e simplesmente soltam na natureza. Então isso é importante ser dito para as pessoas. Isso é muito comum. Pega aquele filhotinho pequenininho. Muitas vezes animais vendidos em feira ou na rua, ou são muito filhotinhos, ou eles estão dopados, né? É conhecido dar álcool para animal, para macaco, ficar mansinho. Esses animais, quando crescem, eles ficam agressivos. Quem já tomou uma bicada de um papagaio sabe como dói, muito, né? E aí, às vezes, bica a criança ou morde, e aí a pessoa solta. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma população enorme de Amazona Estiva em São Paulo, né? Que a gente sabe que é muito de escape e soltura inadequada. Isso que você falou é muito sério, porque a espécie mais do Nordeste de sagui está cruzando com a espécie mais do interior, né, tá formando uma espécie híbrida, que não é natural, que pode concorrer até impactar a espécie que é ameaçada e endêmica de Mata Atlântica. E aí gera um problema também, porque você tem essa infestação, a concorrência com espécies naturais, você tem predação de ovos de passarinho, de outros animais, você tem a questão de até morder gente em parque, que quer dar banana e tal. E aí o que fazer com esses animais? Aí cabe um ônus, né, ao poder público, a prefeitura vai lá,
captura, muitas vezes tem que eutanasiar porque não tem o que fazer, e aí o poder público, as pessoas ficam horrorizadas, achando aquilo muito ruim, muito feio, e ao mesmo tempo os animais sofrem, porque o indivíduo híbridozinho que nasceu não tem culpa, né? Entre aspas, eu estou falando de uma forma simplificada. Mas veja que sujeira que foi gerada porque algumas pessoas são muito irresponsáveis e querem ter, e têm necessidade de possuir, né? Então isso hoje, essa questão do sagui está seríssima aqui em São Paulo, você sabe disso. E aí você tem os animais que são frutos disso estão sofrendo, né? A opinião pública vai contra, as pessoas estão sendo mordidas em parque, espécies de passarinho estão sendo predadas, então assim, é uma grande sujeira, assim, a gente tem que o tempo todo ficar limpando a sujeira deixada, porque é isso, é a escolha. Nós estamos fazendo a escolha de fazer isso, olha o que está... É um impacto enorme. O rastro, né? Para finalizar a nossa entrevista hoje, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Freeland Brasil. Então, falei um pouquinho no comecinho, tenho o maior prazer. Então, a gente fala, né, Freeland aqui no Brasil para não ser pedante, mas é Freeland, né, internacionalmente. Ela nasceu na Tailândia para combate ao tráfico de pessoas e espécies silvestres. Hoje ela está em 9 países. A Freeland Brasil é o braço sul-americano. E nós não trabalhamos no combate ao tráfico de pessoas ainda. Então, o nosso foco, de novo, nossa missão é conservação da biodiversidade através do combate ao tráfico de espécies silvestres. Nós temos uma atuação interessante na América do Sul e a gente divide o nosso trabalho em 3 linhas principais. Uma é educação e conscientização para reduzir demanda, justamente por isso, as pessoas precisam ser informadas do que está por trás das atividades, ninguém é obrigado a saber, né? A segunda é apoio ao combate ao crime através de pesquisa, capacitação e desenvolvimento de ferramentas. E o terceiro é política pública e articulação para institucionalizar os nossos esforços. Então, assim, se a gente resolver fechar amanhã, o que ficou, né? Então, a gente trabalha bastante com fortalecimento de legislação, apoio técnico para legisladores, nosso trabalho é completamente apartidário, mas muitas vezes deputado, senador, assessor pergunta para a gente o que envolve esse projeto de lei, né? Ou às vezes eles não perguntam, a gente faz nota técnica e envia. E a gente faz isso tanto no Brasil quanto internacionalmente, né, regionalmente. E é um trabalho que vem crescendo e hoje se tornou uma referência na América do Sul. Eu posso só completar uma coisa antes de terminar? Que a Nádia tocou numa coisa e eu acabei não falando, eu achei muito importante. A gente está falando dessa escolha como sociedade e a gente tem que lembrar que a gente vive numa economia de mercado. Na economia de mercado, a grande força motriz é o consumo. E quem tem o poder é o consumidor, né? Então, mas também, quem gosta de Homem-Aranha sabe que com grande poder vem também uma grande responsabilidade. A gente também tem a responsabilidade. E a gente tem que começar a tomar essa responsabilidade para as nossas mãos. Então, quando eu pago por um produto, eu sou responsável, sim, por aquela cadeia produtiva. Se eu compro um produto mais barato de uma grande confecção que usa trabalho escravo, eu sou responsável por aquele trabalho escravo, se eu sei disso, né? Se eu compro uma madeira mais barata, que é ilegal, que foi tirada legalmente da Amazônia, eu sou responsável. Se eu compro um animal que é fruto de comércio ilegal, e todo mundo sabe que na feira de rolo os animais são ilegais, eu sou responsável. Desde a origem da exploração daquele menor, daquela pessoa em situação de vulnerabilidade social. Eu sou responsável pela corrupção do agente público. Eu sou responsável pela falsificação do selo público, que é a anilha. Eu sou responsável por esse processo e por essa cadeia. Se eu não tenho conhecimento nenhum disso, é uma coisa, mas a gente tem que começar a ir atrás e entender o que o nosso dinheiro está pagando. E a gente está fazendo um esforço muito grande para mostrar para as pessoas o que elas bancam quando elas compram um animal ilegal, ou mesmo um animal que aparentemente é legalizado, mas na imensa maioria das vezes vai ter algum componente ilegal ali. Vale a pena? É isso que ela estava falando. A gente quer, se a gente falhar, a gente quer pagar esse ônus, a gente vai pagar o preço. Então hoje, claro, a gente tem que ter bastante sensibilidade com a questão cultural, com a questão da falta de informação, mas nós somos os responsáveis. O traficante está suprindo uma demanda. O dia que a demanda acabar,
o traficante não vai mais atuar. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao meu pai, que eu perdi recentemente, e ele explicava muito bem a lei de mercado, que é, quando tem um idiota comprando, tem um esperto vendendo. Ele usava esses termos mesmo, você me desculpa. Não, mas é isso. Então é isso, né? A gente tem que começar a tomar responsabilidade pela cadeia produtiva daquilo que a gente compra, pelo nosso voto daquele que a gente elege, porque essas leis, você acabou de ler uma lei para mim que eu te mostrei que ela não é eficaz. Elas são feitas por legisladores. Os legisladores são legisladores porque eles são eleitos. Então, se a gente tem uma lei que não é legal, é nossa responsabilidade, porque aqueles caras foram eleitos. Né? Então é isso, é assumir a responsabilidade. Principalmente na economia de mercado, o consumidor tem o poder. Obrigado. E aí, primatas? Vocês que estão aí vendo o programa hoje, assistindo esse vídeo, o que vocês acham? Eu acho que vocês poderiam deixar aqui pra gente aqui na descrição do vídeo o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês são contra, se vocês são a favor, porque é importante a gente ver todos os tipos de opinião para a gente poder saber o que vocês pensam. Eu gostaria imensamente de agradecer vocês por ter aceitado o convite da entrevista. E muito obrigado por toda essa informação que eu acho importante ser passada, porque hoje em dia, infelizmente, o tráfico está crescendo cada vez mais e é uma atitude muito ruim, tanto para a nossa biodiversidade como para o habitat natural desses animais. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada. É isso aí, primatas. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem as novas notificações de vídeo do canal. Então é isso aí, primatas, e até já!